Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Ativos Intangíveis, na aula de hoje nós vamos ver o tratamento contábil do goodwill. Nós vimos na aula passada que, de acordo com Eudícibus, em termos teóricos, nós podemos tecer algumas considerações sobre o tratamento contábil a ser dado ao goodwill, dividido então em três grandes correntes. Primeira, manter intacto o seu valor, diminuí-lo do patrimônio líquido, mais especificamente nas contas de lucros acumulados, ou amortizar o goodwill em um determinado número de anos. No entanto, em razão das mudanças ocorridas nas normas norte-americanas, com o advento do FAS 141 em 2001 e nas normas internacionais com o IFRS 3 em 2004, que determinaram que o goodwill possui vida útil indefinida e não deve ser amortizado, mas testado anualmente para impairment. Então, se ele não vai ser mais amortizado, mas testado anualmente para impairment, nós devemos então criar uma quarta consideração, que é o de manter o seu valor a menos que ocorra uma perda por impairment, perda no valor recuperável do ativo. Muito bem, vamos estudar então cada uma delas. Em relação a manter intacto seu valor, segundo Eudícibus, pode-se dizer que o goodwill é um ativo intangível de vida indefinida ou não determinável com exatidão. Todavia, isso só é válido para o goodwill criado, se o goodwill criado também for registrado, e se houver evidência de que a entidade conseguiu manter uma política de gastos que ao menos manteve o seu valor original. Então, esta é a questão. Então, se eu vou manter o goodwill intacto, eu deveria fazer também, uma das críticas é essa, para o que foi desenvolvido internamente, ou que foi criado, né? E além disso, eu tenho que manter uma política de gastos que mantenha ao menos o valor original do goodwill. Aliado a isso, já que os proponentes dessa abordagem acreditam que o goodwill possa ter uma vida útil indefinida, ele deve ser mantido como um ativo, mesmo que uma redução do seu valor ocorra. Eles entendem, pessoal, dessa corrente, que de alguma forma o goodwill deveria sempre ser um ativo, uma vez que o goodwill subjetivo está sendo lançado diretamente no resultado, acarretando a manutenção ou aumento do goodwill adquirido. Além disso, sem suficiente evidência que uma redução no seu valor está ocorrendo, a baixa do goodwill seria caprichosa e arbitrária, levando então a distorções na apuração do resultado. Já a segunda corrente, que é diminuir o goodwill diretamente do patrimônio líquido, segundo Chambers, ela se justifica, essa diminuição direta do patrimônio líquido, porque o goodwill essencialmente não tem uma existência individualizada e mensurável. Essa hipótese talvez seja aceitável, quando o goodwill é originado pela diferença entre o valor pago e o valor líquido contábil dos ativos. A exemplo então do tratamento contábil que era utilizado nas normas brasileiras anteriormente. Quando então esse valor deve ser incorporado ao ativo e nada mais. Nesses casos, o problema então reside mais nas falhas dos sistemas de mensuração que são utilizados. Então, quando essa diferença diz respeito à diferença entre o valor pago e o contábil, como era calculado então anteriormente o ágio no Brasil, por diferença de valor de mercado, ela deveria, segundo os proponentes dessa corrente, se registrar diretamente no ativo. E era dessa forma que se fazia até então. Na realidade, então, o problema residia mais em falha mesmo do sistema de mensuração que era utilizado. Ainda em relação a diminuí-lo do patrimônio,
os proponentes dessa abordagem enfatizam que, diferentemente dos outros ativos, o goodwill não é separável do negócio como um todo e que, consequentemente, não é um ativo como caixa, banco e clientes. Em outras palavras, o goodwill não pode ser vendido sem que ocorra a venda do negócio como um todo, ele não é separável. Além do mais, o tratamento contábil do goodwill adquirido e do criado internamente deveriam ser consistentes. Como o goodwill subjetivo é registrado imediatamente no resultado, esse mesmo tratamento contábil deveria ser dado ao goodwill adquirido. Além disso, segundo essa corrente, a amortização do goodwill adquirido leva a uma duplicidade, porque o resultado é reduzido pela amortização do goodwill adquirido, bem como pelas despesas realizadas para manter ou aumentar o seu valor, já que as despesas com o goodwill subjetivo são lançadas diretamente na despesa, esses gastos. Talvez a melhor razão para justificar essa abordagem é que a determinação do horizonte em que os benefícios futuros serão recebidos é muito difícil, justificando-se então a baixa imediata contra o patrimônio líquido. Já a capitalização do goodwill e a sua amortização em um certo número de anos, segundo Eudícibus, parece ser o critério mais adequado entre eles. Contudo, é muito difícil estabelecer o horizonte exato. Então, deve-se escolher um horizonte bastante amplo, de tal forma que não se afete significativa nenhum exercício social isoladamente. Quando a entidade paga um valor superior ao de mercado pelos ativos líquidos, está visualizando alguma potencialidade de lucros futuros em excesso do seu custo de oportunidade. Em razão disso, o mesmo deveria ser capitalizado e amortizado na mesma proporção dos lucros efetivamente realizados nos exercícios futuros, segundo essa corrente. Todavia, ao se optar pela amortização em um certo número de anos, deve-se fazê-la também no caso do goodwill negativo, que é o nosso ganho por compra vantajosa atualmente, sendo que esse deveria ser considerado como uma conta retificadora lá do ativo, investimentos, transferindo o seu valor para o resultado do exercício num espaço de tempo considerado razoável. Contudo, dificilmente alguém adquirirá um empreendimento que tenha perspectiva desfavorável futura, devendo mesmo ser mais consequência de diferenças de avaliação dos elementos do ativo líquido, embora essa hipótese naturalmente não seja impossível, mas é improvável. Quando a origem do goodwill negativo está relacionada a uma diferença de avaliação, não é desprezível amortizá-lo à medida que os bens forem se realizando na coligada ou na controlada, que é avaliada por equivalência patrimonial, por depreciação, amortização ou exaustão, ou baixa em decorrência da alienação ou ainda perecimento do mesmo. Nesse caso, é justificável em parte o procedimento que era adotado nas normas norte-americanas até o advento do Statement 141, de reduzir proporcionalmente o valor dos ativos não circulantes, ou mesmo o registro contábil do goodwill negativo diretamente no resultado do exercício no grupo resultados extraordinários. Então, antes de 2001 nos Estados Unidos, quando se tinha o goodwill negativo, então pagava um valor menor que o valor justo dos ativos líquidos, o que se fazia? Inicialmente se lançava esse valor proporcionalmente contra os demais ativos não circulantes. E se ainda remanescesse valor, ia para o resultado do exercício num grupo denominado resultados extraordinários na demonstração do resultado. Nesse sentido, é coerente a colocação de Eudícibus ao citar que, no caso do goodwill, não deveriam existir regras muito rígidas. O goodwill deveria ser transferido para o resultado do exercício no período em que ficasse evidenciada a perda de substância econômica que o gerou. Em relação ao tratamento da amortização do goodwill, que é o anterior
anteriormente denominado ágil, e do goodwill negativo, que era o deságio e hoje é o ganho por compra vantajosa no Brasil, verifica-se que nas normas brasileiras, até o advento do CPC 15, tanto o ágio quanto o deságio deveriam ser amortizados com base no fundamento econômico que o gerou. Atualmente, a partir do advento do CPC 15, a gente já viu, o goodwill não é mais amortizado por ter vida útil indefinida e o goodwill negativo ou deságio é registrado diretamente no resultado do exercício como ganho por compra vantajosa. Nos Estados Unidos, a opinião Accounting Principle Board, APB, número 17, estabelecia que o mesmo deveria ser amortizado no prazo de 40 anos. Então, até 2001, quando surgiu o SFA 141, o goodwill era amortizado em 40 anos nos Estados Unidos. E aí o Dícibus, em 97, ao abordar essa questão, citou que esse prazo de 40 anos é arbitrário e só pode ser defendido com o argumento de que é suficientemente longo para que se tenha a certeza de que nenhum exercício específico será significativamente afetado. Em relação, então, à última corrente teórica de manter o seu valor a menos que ocorra uma perda por impairment, parece ser o critério mais adequado entre eles, pois nesse caso não é necessário que se estabeleça um horizonte exato de tempo em que o ativo proporcionará os benefícios econômicos, já que anualmente, no mínimo, o ativo será testado para impairment. Todavia, esse método deve ser aperfeiçoado, especialmente no que diz respeito à mensuração de ativos não negociados regularmente no mercado, já que a gente tem que encontrar o valor recuperável do ativo para justamente fazer o teste de impairment. Nesse sentido, as normas brasileiras, mais especificamente a Instrução 247/96, foi alterada pelo CPC 15 em 2008, como a gente já viu, sendo que, segundo essa norma, o goodwill possui vida útil indefinida e não deve ser amortizado, mas testado no mínimo anualmente para impairment. Da mesma forma, nas normas internacionais, a partir do IFRS 3 de 2004, que substituiu o IAS 27 e 28, o goodwill, segundo a referida norma, possui também vida útil indefinida e não deve ser amortizado, mas testado no mínimo anualmente para impairment. Também nas normas norte-americanas, que foram alteradas em junho de 2001 pelo FASB, por meio do SFA 141, denominado Business Combination, substituiu o APB 16 e o pronunciamento SFA 38, bem como o pronunciamento SFA 142, denominado Intangible Assets and Goodwill, que substituiu o APB 17. Esses pronunciamentos eliminaram a amortização do goodwill e criaram o teste anual de impairment para o mesmo. Dessa forma, nas normas norte-americanas, o goodwill também não é mais amortizado, mas sim testado anualmente para impairment. Dessa forma, nós verificamos que a tendência mundial, em termos teóricos, é de manter intacto seu valor, porém testando anualmente para impairment, o que justifica então a criação de uma nova consideração teórica em relação ao tratamento contábil do goodwill, ou seja, manter o seu valor a menos que ocorra uma perda por impairment. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.